Boa noite, irmãos. Mais uma vez, aqui mais uma segunda-feira, capítulo 24 da nossa Confissão de Fé Batista de 1689. Hoje nós vamos falar sobre magistrado civil. A confissão começa falando assim: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, ordenou que houvesse magistrados civis, para lhe estarem sujeitos e governarem sobre o povo, para o bem público e para a glória de Deus. E para que desempenhe essa função, Deus os armou com o poder da espada para a defesa e o encorajamento daqueles que fazem o bem, para a punição dos malfeitores. Então, a confissão dá um texto de Romanos, né, para dar base sobre isso que ela falou. Vamos ler junto, que esse é um texto muito importante, é um texto, acho que é um dos textos principais, bases do nosso estudo. Romanos capítulo 13, os versos de 1 a 7, vamos ler juntos. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade opõe-se ao Deus que instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não infundem terror aos que fazem o bem, mas sim aos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois a autoridade não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não por causa do medo da punição, mas também por questão de consciência. E é por esse motivo, por esse mesmo motivo que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então, essa primeira frase, né, desse capítulo é a frase mais importante, não só do nosso estudo, né, desse capítulo, mas de toda a confissão e de toda a palavra de Deus, né, que o Senhor ela anuncia que Deus possui esse mundo, né? Que Deus é Senhor dos senhores, Ele é Supremo Rei. Então, essa é uma frase muito importante, que tudo que nós fazemos, tudo que existe, toda a criação, ela existe para a glória de Deus. E Ele é o Senhor dos senhores e o Supremo Rei de todas as coisas. E como governante, né, de todas as coisas, então, Deus chama e ordena que algumas pessoas executem o governo humano no mundo sob a sua autoridade. Então, quando os cristãos, né, refletem sobre o governo de Deus, sobre a terra, eles tradicionalmente chamam esses agentes, né, que governam o mundo de magistrado civil. Então, o magistrado civil é isso, é o governo do mundo, os governantes, as autoridades do mundo. É, esse é um magistrado civil, é um termo que a gente usa para ficar mais fácil, né, para identificar melhor essa parte que governa o mundo. Então, uma vez que Deus governa sobre todos, como nós cremos e já estudamos, então os magistrados civis estão subordinados a ele também. E nós, né, por nossa vez, estamos subordinados a eles. Então, o governo civil é uma instituição divina, e por isso, o dever de obediência aos nossos governantes é legítimo e é um dever devido tanto a Deus quanto aos nossos semelhantes. E é por si mesmo, então, evidente, né, fica claro, que a vontade divina é fonte de todo o governo, e que, então, a obrigatoriedade, né, de obedecer a essa vontade repousa sobre todos os agentes morais. Então, a base última de toda a obrigação de se obedecer aos governantes humanos. E isso é certo por quê? Porque Deus é o Criador e absoluto proprietário de todos os homens. Porque ele formulou a constituição deles como agentes inteligentes, né? Deus fez os homens inteligentes e moralmente responsáveis, e Deus também é o Senhor da nossa consciência. Ele também, né, na criação, Deus constituiu o homem um ser social, providencialmente, organizou em famílias, comunidades e assim tornou o governo civil uma absoluta necessidade. Ou seja, Deus não fez o homem para viver sozinho, para viver isolado. Não, Deus criou o homem como uma sociedade. Criou o Adão, depois criou a Eva e deu o mandamento para eles se multiplicarem. E assim foi feito. Então, isso implica, né, que Deus queira que nós vivemos socialmente, né, que nós vivemos juntos em famílias e comunidades. E assim se faz necessário, então, um governo civil. E como governante, então, providencial de todo mundo, né, Deus usa então, o governo civil como seu instrumento
na promoção de grandes fins, né, da redenção, na edificação do seu reino no mundo. Enfim, Deus usa, por meio da providência, que a gente já estudou, é uma das coisas que Deus usa para fazer a sua vontade no mundo, para cumprir os seus decretos, enfim. E isso também a gente vê na Escritura, né? Como a gente leu, Romanos, não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus, como nós lemos em Romanos capítulo 13. A gente viu também um pouco sobre a espada, né, sobre a glória de Deus, nisso que a gente leu, né, que às vezes esses governantes, foi dado a eles também o poder da espada, e também sobre a glória de Deus, e todos nós sabemos então que muitas pessoas se recusam a obedecer os melhores governos civis, elas se recusam a se submeter, né, a toda instituição humana por causa do Senhor, diz 1 Pedro 2,13. Então foi dado aos governantes, o poder da espada, como ministros de Deus, como diz Romanos 13:4. E a espada, então, ela pode ser usada para defender e encorajar os que fazem o bem. E aqui, quando fala espada, né, claro, é um modo de falar de todo tipo de poder, né, para um poder físico, para exercer a proteção, qualquer tipo de armamento. Hoje em dia, né, nós temos as guerras frias também, né, que não necessariamente são feitas com violência física, né, mas sim temos também a jurisdição, né, então, enfim, tem várias formas que isso acontece, e nesse caso aqui, isso é usado para defender também, para encorajar os que fazem o bem. E a espada também pode ser usada para punir os malfeitores, determinar a medida e as condições da legítima defesa e da punição. Isso exige muita sabedoria, determinar, né, qual que é a medida dessas coisas, né, como que nós devemos usar a espada. Isso exige muita sabedoria. Então, o fim imediato para qual Deus criou e ordenou os magistrados, né, é a promoção do bem público. E é o fim último, e o fim último disso, né, dos magistrados, é a promoção da própria glória de Deus. Como todas as coisas, isso não ficaria de fora, quando Deus coloca os governantes, ou quando ele tira os governantes, tudo isso é para a sua glória, como sempre. E isso, então, fica evidente que se deduz ao fato de que a glória de Deus, ou a manifestação e excelência do Criador, é o fim principal que ele teve no sistema geral das coisas. Então, Deus criou tudo para a sua glória, então esse é o fim principal para cada magistrado também. Então, visando ao bem, né, Deus olhando para o bem comum do mundo, o magistrado é o ministro de Deus para o bem, para o mal, e ele é, então, o ministro de Deus, vingador para executar a ira também sobre aquele que faz o mal, como nós lemos em Romanos 13. Esse também é um papel dos governantes que Deus exerce, né, sobre as pessoas no mundo. Então, se a glória de Deus, então, é o fim principal de cada pessoa, então ela deve ser igualmente, né, consequentemente, o fim principal de todas as nações e comunidades humanas, e também o propósito de cada governante dessas comunidades, dessas nações, que governam cada indivíduo em todas as suas relações e ações públicas e oficiais, bem como privativas e pessoais também. Então, se a glória de Deus é o meu fim principal, é o seu fim principal, é a ela então que todos os nossos objetivos, os desígnios, estão subordinados como fins. Então, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, como a palavra de Deus nos diz: quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Então, a forma específica, né, que o magistrado civil deve procurar avanço da glória de Deus através da promoção do bem da comunidade, nos negócios temporais, na educação, na conduta, na prosperidade física, na proteção à vida e à propriedade, e também na preservação da ordem. Então, todos esses modos, né, não se limita a isso, mas esses são os principais, é o jeito que um governante pode procurar, né, que ele deve procurar o avanço da glória de Deus, fazendo bem, fazendo as coisas que são lícitas, né, assim como na nossa vida pessoal também, isso se estende para esses cargos de governantes. A confissão continua, né, falando que quando chamado para isso, né, quando chamado para esse cargo, para esse ofício, é lícito que o cristão aceite e execute o ofício do magistrado. Então, se o cristão for chamado, é lícito que ele aceite e execute esse ofício. No desempenho desse ofício, ele deve especialmente manter a justiça e a paz, de acordo com todas as leis de cada comunidade. E para esse fim, mesmo agora,
na vigência do Novo Testamento, ele pode inclusive empreender a guerra, se isto for justo e necessário na ocasião. Então, algumas citações bíblicas, né, que os nossos irmãos usaram para justificar isso que eles falaram. Começa com 2 Samuel 23:3. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens e que domina no temor de Deus. Salmos 82:3 e 4. Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. E Lucas 3:14, também os soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? E ele disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Então aqui a confissão fala, né, que é lícito para os cristãos, então, aceitarem e exercerem esse ofício de magistrado, e isso é bastante evidente, né, e no sentido mais elevado, a ninguém é mais lícito do que os cristãos ser magistrado, ou ser governantes, ou alguma outra coisa, já que é uma violação de Deus que alguma pessoa não seja cristã. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, nós já vimos isso também. Então, se segue, né, com todos os princípios bíblicos, que os cristãos seriam as pessoas mais ideais, porque eles entendem da revelação especial de Deus, né, da palavra de Deus. Então, eles têm mais propriedade para aplicar essas coisas e assim ter um governo mais justo, um governo mais para a glória de Deus. Então, quanto mais numerosas, né, e mais importantes as relações que uma pessoa assuma, maior é a sua obrigação como cristã, a fim de que possa ser qualificada a exercê-las todas para a glória de Deus e para o bem de todos os envolvidos. Então, temos vários princípios, né, que tornam os cristãos mais aptos para exercer esses ofícios. Nós temos todos os chamados do cristão. Enfim, o cristão tem mais base da escritura e ele é a melhor pessoa para exercer isso, então. Então, os magistrados cristãos, né, eles podem licitamente, sob o Novo Testamento, declarar guerra em ocasiões justas também, é o que a confissão fala. A gente vai ver um pouco mais disso. Mas antes disso, os magistrados cristãos devem também buscar em suas influentes posições, né, então, promover tanto a piedade quanto a ordem, é uma coisa óbvia, né, 1 Timóteo 2 fala um pouco disso, no começo. E isso, então, os cristãos devem fazer, não assumindo as funções da igreja e nem buscando os dotes oficiais, né, com o fim de proteger ou controlar a igreja. Então, eles não devem fazer isso com esse intuito, né, misturando também a igreja e o Estado, mas por seu exemplo pessoal e oficialmente oferecendo a sua proteção imparcial a toda aquela devida facilidade à igreja em sua obra. Então, tem que ser imparcial quanto a isso e através também do reconhecimento explícito de Deus e de Jesus Cristo como soberano entre as nações, né? E pela promulação também e corroboração de todas as leis concebidas no genuíno espírito do Evangelho, no tocante a todas as questões nas quais as Escrituras indicam a vontade de Deus, especificamente ou em princípios gerais, especialmente quanto às questões do dia do descanso, do juramento, do matrimônio, do divórcio, das penas capitais. Então, nós estudamos sobre o juramento, já vimos sobre o dia do descanso, e agora logo nós vamos estudar também sobre o matrimônio. Enfim, e o que a confissão está falando é que todas essas coisas, né, são maneiras que os cristãos legitimamente, né, poderiam exercer esse ofício glorificando a Deus. No livro de Provérbios, né, nós temos um exemplo, Deus diz, por intermédio, reinam os reis, né, por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça, por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Provérbios 8, 15 e 16. Então, se Deus chama pessoas para essa tarefa, certamente os cristãos deveriam entender que provavelmente é desejável e definitivamente lícito aceitar e exercer o ofício do magistrado, sendo então chamado para ele. Então, Deus designa os governantes e Deus também diz a eles como viver. Deus não coloca eles só lá, mas todos os governantes têm esse dever. Então, Deus nos diz para orar em favor de todos os reis, né, e de todos os que se acham investidos de autoridade. 1 Timóteo 2:2 fala isso. Então, nós oramos para que eles sejam fiéis. Sempre nas nossas orações nós temos que lembrar disso, que é um mandamento das Escrituras, nós devemos orar pelas autoridades, né, e que elas sejam fiéis segundo as leis de cada estado ou país,
para que vivamos, então, de uma vida mais tranquila, uma vida mansa, que possamos exercer, né? Então, possamos viver piedosamente e respeitosamente, né? Viver em paz, é, ter a nossa comunhão com os irmãos, em paz, sem guerras. Esse é o ideal para a vida, né? E, essencialmente, então, nós queremos líderes como o nosso Deus, magistrados que governem com justiça, temendo ao Senhor. Só para frisar aqui, líderes como o nosso Deus, não é que ele seria um Deus para nós, mas líderes justos, né, tementes a Deus, é, que temem ao Senhor, que glorificam ao Senhor, é isso que quer dizer, e cidadãos, então, também que se submetem às instituições humanas por causa do Senhor, né? Então, 1 Pedro 2 fala um pouco disso. Um pouco sobre a guerra, então, para a gente entender. É preciso a gente entender que os magistrados subordinados a Deus, às vezes eles podem pegar em armas, não simplesmente para policiar uma nação, mas para guerrear também. No Antigo Testamento a gente vê muito isso. Israel guerreava, né, pelo comando direto de Deus, e isso é uma coisa também que eu tive muita dificuldade ao longo da minha vida para entender, e muita gente pega isso e faz uma divisão. Fala que Deus não era um Antigo Testamento, era um Deus de guerra, e no Novo Testamento ele é um Deus de paz, não tem mais guerra. Mas Deus sempre foi o mesmo, né? A Bíblia fala que não tem sombra de mudança nele, então é óbvio que isso está errado, essa interpretação está errada. E a Bíblia nos fala que quando Israel fazia isso, né? Abacuque fala um pouco disso, que quando Israel guerreava contra outras nações, era Deus trazendo o juízo para aquelas nações por causa do pecado deles, por meio de Israel. Então Deus trazia esse juízo. E da mesma forma, quando Israel sofria na guerra, né, quando perdia as guerras, quando vinha uma nação e dominava eles, Abacuque fala muito disso. Então era Deus também exercendo o juízo contra Israel, porque Israel tinha abandonado o Senhor. Então isso acontece muito. Então, não era uma coisa injusta, era a justiça divina sendo exercida e Deus usando os meios que ele sempre achou reto aos seus olhos. Então, no Novo Testamento, nenhuma nação ou igreja, essa que é a diferença, pode ter essa mesma autoridade. Nós temos aí sim diferenças, não em Deus, mas no modo que Deus agiu na história. Aquilo tinha um sentido no Novo Testamento, tinha um propósito, e esse propósito foi cumprido, assim como muitas outras coisas que nós já estudamos, quando veio o Senhor Jesus e estabeleceu a nova aliança. Então, nenhuma igreja tem mais essa autoridade de exercer esse juízo, essas guerras. Então, é importante que, em alguns aspectos, né, as guerras são justas e são um pálido reflexo das grandes batalhas espirituais que vão assolar o mundo até o retorno do Senhor. Isso acontece muito. E tem algumas guerras onde Satanás é mais operante em um dos lados do que no outro. Então, aos cristãos, né, na tradição da Reforma, parece que é possível que, por mais terrível que seja a guerra, não há nada inerentemente errado com os guerreiros. Então, o problema não está nos guerreiros em si, mas a maioria das vezes o problema está na guerra, né? Abacuque fala isso, me veio à mente agora, que quando ele lamenta, né, pedindo para Deus, lamentando, e Deus fala para ele que Deus ia mandar ia mandar a guerra, né, ia assolar Israel, e depois ia punir quem ele tinha usado para punir Israel, porque eles puniram e eles gostaram daquilo, eles sentiam prazer, né, em judiar das pessoas, eles sentiam prazer na guerra, então Deus ia usar eles para fazer juízo com Israel e depois ia punir eles também, porque Deus é justo, e eles sentiam prazer naquilo, era uma nação ímpia que estava sendo usada pelos meios, pela providência de Deus, mas eles seriam punidos depois também por gostar daquilo. Tem um exemplo também quando João Batista falou aos soldados, né? Ele disse para eles mudarem os seus modos, mas ele não disse para eles abandonar a vocação, deixa de ser soldado porque Deus é um Deus de paz, de amor e Deus não quer guerra, então deixem de ser soldados. Não, isso é uma interpretação problemática, porque a gente só está pegando um pedaço da Bíblia. Deus não é só amor, Deus não promove, não temos só a paz, porque o próprio amor em si, se você ama uma coisa, você automaticamente odeia aquilo que é oposto àquilo, né? Quem ama o casamento odeia o adultério, não tem como, e assim se vai com todas as coisas, né? Então, o direito e o dever da autodefesa, eles são estabelecidos pelos inalienáveis instintos da natureza, da razão, da consciência e da palavra de Deus, do consenso universal do gênero humano.
Não vou entrar muito nessa parte da defesa, né? Que a confissão não fala muito disso, mas isso é muito falado na Bíblia, do começo ao fim do Antigo e do Novo Testamento, a legítima defesa, né? A autodefesa. Então, se é certo para um indivíduo tirar a vida em defesa própria, como a Bíblia fala, né? Quem ferir com a espada, ser morto com a espada também. Então, seria igualmente certo para uma comunidade agir assim, com base no mesmo princípio, né? Então, os magistrados punirem, né, a pessoa que tira a vida de alguém, da mesma forma que esse princípio se aplica para nós, né? Se alguém atentar contra a nossa vida, nós temos o direito da legítima defesa e o dever até. Então, a comunidade também teria esse mesmo direito. Então, é muito difícil, porém, decidir, né, em casos particulares, quando que é correto ir à guerra. Isso é uma decisão muito difícil, mas nós temos princípios, né, gerais que são muito claros e certos, que a guerra é um mal incalculável por causa das vidas que ela destrói, do mal que ela causa, né, da miséria que ela ocasiona. A guerra nunca é uma coisa saudável, né, nunca é uma coisa plenamente boa. Ela é um mal incalculável. E a degradação que ela causa também, né, por todos os lados, tanto nos vencidos, nos vencedores, mas na parte também perdedora. É muita desolação que causa muitas baixas, muitas mortes, muita tristeza. Em toda guerra, então, uma parte, pelo menos, tem que estar errada ou mais errada, né? Envolvida na tremenda culpa de guerra injustificável. E na vasta maioria dos casos, ambas as partes colaboram em erro. Então a gente vê, isso acontece nos nossos dias. A gente teve aí o dia 7, né, que aconteceu aquela coisa horrível, né? Começo da guerra. Mas depois acontece que o outro lado também, às vezes pesa a mão, às vezes se agrada daquilo. E aí fere o princípio bíblico também. Apesar deles começarem certos, eles acabam terminando errado. Então, esse é um dos perigos da guerra também, nesse sentido. Então, nenhum pretexto de honra, de glória ou de enaltecimento, ou de habilidade ou proveito político pode desculpar ou justificar uma guerra. Nada dessas coisas justifica a guerra. E a fim de justificar a guerra aos olhos de Deus, então não basta só que o nosso inimigo se proponha a prejudicar-nos, mas também que o mal que ele intenta ameace diretamente ou remotamente a vida nacional. E que a guerra seja o único meio de evitá-lo. Então nós temos que tentar todas as coisas antes de chegar na guerra, se for esse o caso. E mesmo nesse caso, todos os demais meios de assegurar a justiça e manter a segurança nacional devem ser considerados antes de recorrer a esse último recurso. Então, a guerra é do último dos últimos recursos. Se ela se chegar no ponto da guerra, né, então é legítimo, né, nós temos uma coisa legítima, é triste, é muito problemática, mas é uma coisa legítima se todos os recursos já foram usados. Então, uma guerra pode ser puramente defensiva, em espírito, em intento, enquanto ela é agressiva, na maneira em que é conduzida. E a questão do direito, então, depende do primeiro fator, não do último. Depende do quanto ela é defensiva e não do quanto ela é agressiva. Então, sobre o propósito a qual o ataque é feito, e não sobre a mera ordem, ou sobre a ameaça. A Constituição continua falando que, assim, visto que os magistrados são instituídos por Deus para as finalidades já mencionadas anteriormente, requer-se de nós a obediência no Senhor a todas as coisas lícitas ordenadas pelas autoridades, não apenas por causa da punição, mas como dever da consciência. Devemos suplicar e orar pelos magistrados e todos os que estão investidos em autoridade para que, sob seu governo, vivamos uma vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Então, a gente já falou um pouco disso. Aqui vai repetir o texto de Romanos que a gente já leu. 1 Pedro 2,17 fala: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. 1 Timóteo 2,1,2 Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito.
Então, aqui só para a gente entender um pouco mais, a igreja e o Estado, elas são ambas instituições divinas. Então, elas têm diferentes objetivos, a esfera de ação, diferentes governos e oficiais. Por isso, né, enquanto possuírem mutuamente bons oficiais, são independentes umas da outra. Então, elas não se misturam, a igreja e o Estado. Os magistrados são designados por Deus e chamados a servir em nome dele, como a gente já viu. Eles são ministros na esfera civil apenas e não na espiritual. Então, isso é muito importante. Não é porque a pessoa está no governo que ela é nossa, que ela governa sobre nós espiritualmente também, que ela pode dizer como que deve ser o nosso culto, como que nós devemos fazer as coisas espirituais. Não, isso não. Então, aí vem o princípio das escrituras que fala que mais vale agradar a Deus do que aos homens. Então, os magistrados não devem fazer o trabalho do ministro do evangelho. Eles não devem pregar ou administrar os sacramentos. Então, não é porque uma pessoa, chegou aqui o rei Charles na nossa igreja, vamos deixar ele pregar a palavra, vamos deixar ele batizar as pessoas, vamos deixar ele servir a ceia. Não, isso é uma aberração, não tem nada a ver. Isso não deve acontecer. A nossa confissão ensina, então, que o Estado, né, na sua esfera, é inteiramente dependente da igreja e que ela tem jurisdição sobre todos os eclesiásticos. Quem faz isso é a igreja, com base nos mesmos princípios e na mesma extensão que tem sobre qualquer outra classe de pessoas. Então, o magistrado civil, embora seja obrigado a proteger os membros e as organizações eclesiásticas da igreja, no desfruto pacífico dos seus direitos, no desempenho das suas funções, não é permitido nenhuma jurisdição oficial em qualquer dos negócios da igreja. Então, a mesma pessoa pode ser magistrado civil e membro da igreja também, isso pode acontecer, ou a mesma pessoa pode ser magistrado civil e oficial da igreja também, pode ter um ofício na igreja, pode ser pastor e pode ser um governante também, e aí sim ele seria autoridade em ambas as esferas, né, a um só tempo, mas contanto que isso seja bem dividido, que não se misturem as coisas. Se ele for um cristão verdadeiro, isso vai acontecer. E a sua jurisdição, então, em cada caso, teria áreas, objetivos, esferas, métodos e enfoques de operação inteiramente independentes. Então, as coisas todas separadas, cada coisa no seu lugar. Esse caso aqui, né, a confissão fala que quando é lícito, né, quando os governantes são lícitos, quando eles são fiéis à palavra de Deus, nós obedecemos, nós temos o dever de obedecer, mas nesse caso aqui, por exemplo, se eles se meterem nas coisas da igreja ou falar coisas que são contra os princípios de Deus, esse seria o único caso que aí sim nós não temos esse dever de obedecer, e pelo contrário, nós somos chamados a obedecer a Deus e não aos governantes, quando eles se opõem à palavra de Deus. Mas a obediência, né, aos magistrados civis, aos governantes, quer fazendo ou executando as leis dentro da esfera do próprio Estado, é um dever obrigatório a todos os súditos do governo por um motivo de consciência e pela autoridade de Deus, como a gente leu. Então, todos os cidadãos são chamados a obedecer às leis do seu país, enquanto elas não ferem nenhum princípio bíblico. E isso se segue também diretamente ao fato, como a gente já viu, que o governo civil é uma ordenança de Deus. Então, se é uma ordenança de Deus, se é Deus que coloca as autoridades lá, e se elas estão sendo não necessariamente fiéis à palavra de Deus, mas se elas não estão quebrando nenhum princípio bíblico, então nós temos a obrigação de obedecer a elas, porque isso também seria obediência a Deus. Então, desse fato se segue, então, que a observância deve ser sincera e por motivo de consciência, e não porque eu vou ser constrangido, porque eu vou ser preso. Não, não deve ser isso, por motivo de consciência que a Bíblia nos fala, porque nós tememos a Deus e nós obedecemos a Deus, porque foi Ele que colocou essas pessoas lá. Então, por essa razão, nós devemos orar pelos governantes e ajudar eles também, quando possível, ao mesmo tempo que prestamos uma obediência é, a esses governantes. E se Deus nos deu governantes, então nós temos que aprender como viver como eles, como viver como pessoas que são governados. E aqui, então, como em todas as questões cruciais para os cristãos, a Escritura não se silencia, a Escritura nos diz como isso deve ser feito. Em primeiro lugar, né, Deus nos diz, por meio da sua palavra, que devemos orar por todos os governantes e que devemos honrar nossos líderes, como nós já vimos, né? E os leitores da Bíblia saberão que, embora devamos amar os irmãos, devemos pelo menos honrar a todos. E essa obrigação
ela é intensificada no que diz respeito àqueles que estão em posição de autoridade. Nós devemos também temer a Deus, mas menção especial feita também, né? A nossa responsabilidade de honrar o rei. 1 Pedro 2,17, como a gente leu. Então, se vemos a autoridade como algo negativo, alguma coisa está errada. Tem pessoas que parece que são rebeldes por natureza, né? Elas não aceitam nenhum tipo de governo, nenhum tipo de autoridade, estão sempre se rebelando, muitas vezes sem motivo, muitas das vezes de forma injustificável, e isso é um problema, a não ser, como já foi falado, se eles quebram, se eles ferem princípios bíblicos. Aí sim nós temos o dever de se rebelar contra eles, porque eles estão ferindo os princípios bíblicos. Então, os governantes são dados para a gente, para guiar, para defender e para restringir também, para proteger, para restringir. E terceiro, também nós devemos pagar-lhes tributos e outros impostos, como a gente leu. Como Paulo disse aos cristãos na capital do império, que devemos pagar tributos e tudo o que lhes é devido. Se for tributo, tributo, se for imposto, imposto, respeito e honra, etc., como nós lemos em Romanos 13. O Senhor Jesus também fala isso, né? Dai a César o que é de César. E por quarto, também é preciso obedecer às ordens legais e sujeitar a autoridade, como Paulo disse, por dever de consciência. Romanos 13 fala disso, que a gente leu, e Tito 3 também fala. Então é dever orar pelos magistrados, honrar suas pessoas, pagar tributos a eles, impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade, e isso por amor à consciência. Incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado e nem absolve o povo da obediência que lhe deve. Obediência que não estão isentos os crentes, os cristãos. Um pouco sobre a rebelião, né? Sobre o problema disso. Os cristãos têm que perceber, né, que essas 4 áreas de obediência, elas devem se estender aos líderes incrédulos e não simplesmente aos irmãos e irmãs cristãos no ofício. Então as pessoas podem olhar para isso e falar: eu vou só obedecer então se for um crente que for preso, que for o presidente, se for um crente que for o deputado, se for um crente que for o prefeito, aí eu obedeço, se não, não. A gente tem uma citação de Pedro aqui muito interessante, né, que está implícita muita coisa aqui, mas a gente vê que a gente pode imaginar que foi muito difícil para Pedro dizer essa coisa. Nós vemos que ele diz no final da sua primeira carta, né, capítulo 5, verso 13: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Mas de onde Pedro está escrevendo isso? Ele chama o lugar que ele está escrevendo de Babilônia, que ele está dando a saudação final para a igreja, mas ele não está no Iraque, ele não está na região da Babilônia. Babilônia era um código entre os antigos cristãos para a cidade pagã de Roma. E às vezes então nós somos chamados para nos submeter a seres humanos que tratam a justiça como um jogo a ser jogado e não como uma vida a ser vivida. Então, com o governante de Roma era assim. Também foi assim com o governante de Jerusalém, 3 décadas antes de Pedro escrever essa carta. Mas mesmo assim, Jesus se submeteu a ele em todas as coisas que convinha, né? Mas então nem a incredulidade, nem a diferença de religião invalida a justa e legal autoridade do magistrado e nem isenta as pessoas de obediência devida a ele. E a rebelião, então, é um pecado grave, visto que ele é uma desobediência a Deus e que necessariamente opera ruína física e permanente e desmoralização social entre os nossos semelhantes. Então, o limite dessa obrigação de obediência só será encontrado quando formos intimados a fazer algo contrário à autoridade superior de Deus. Quando o governo civil tornar-se tão radical e incuravelmente corrupto que deixar de cumprir os fins para os quais ele foi estabelecido. Quando esse ponto estiver inquestionavelmente alcançado, quando todos os meios de reparação tiverem sido exaustivamente sem validade, quando ali parecer não haver mais nenhum prospecto de assegurar reforma no próprio governo, e houver alguma boa perspectiva de garanti-la através da revolução, então é privilégio e dever de um povo cristão mudar o seu governo pacificamente, se possível, mas forçosamente, se preciso. Então, esse é um princípio muito interessante também. Calvino fala um pouco sobre isso. Ele trata do respeito e da obediência devidos aos governantes,
passando a examinar essa questão da submissão aos tiranos, né, aos incrédulos, aos ímpios. E Calvino, então, demonstra que as escrituras consideram o ofício do magistrado civil na mais alta conta, e não resta aos cristãos nada, né, senão ter a mesma visão que tem a palavra de Deus, né, nos submetemos à palavra de Deus. Mais uma vez, baseado em Romano 13, Calvino reforça que a desobediência civil é desobediência a Deus, e ele não dá, então, abrigo aos pensamentos de revolta contra as autoridades, nem mesmo contra os tiranos. Então, Calvino diz, né, uma citação: insisto intensamente em provar isto, que nem sempre é perceptível aos homens, mesmo o indivíduo do pior caráter, aquele que não é merecedor de qualquer honra, se estiver investido de autoridade pública, recebe aquele poder divino ilustre de sua justiça e de julgamento que o Senhor, pela sua palavra, derramou sobre os governantes. Assim, no que diz respeito à obediência pública, ele deve ser objeto da mesma honra, reverência que recebe o melhor dos reis. Então, nesse sentido, então, Calvino passa a fazer referência a vários textos da palavra de Deus, alguns dos quais demonstram que os reis ímpios não estão fora do plano soberano de Deus, mas que servem de braço vingador do próprio Deus, cumprindo seus propósitos. Então, Calvino faz referência a Daniel e a Jeremias, principalmente, que ele classifica como um dos trechos mais impressionantes sobre esse assunto. Nós vamos terminar, então, o nosso estudo lendo esses textos que são tão importantes. No começo, quando eu vi esse título, eu falei, nossa, mas qual que é o sentido disso na confissão de fé, né? Fiquei pensando. Depois, cheguei no final aqui, li esses textos, né, do final do estudo, depois de ser tocado pela palavra de Deus, e aí sim ficou muito claro, né, o motivo disso, historicamente também, tudo que estava acontecendo na época que a confissão foi escrita, né, muita coisa, a igreja se misturando contra o Estado, então isso é muito importante, e a palavra de Deus fala muito a esse respeito, então nós temos uma doutrina estabelecida, uma doutrina clara na palavra de Deus, e vamos terminar então com esses textos tão incríveis, né, da palavra do nosso Deus soberano. Calvino cita primeiro Daniel 2:21, que diz: E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. No verso 37 continua: Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, poder, a força e a glória. Daniel 4:17, a decisão é anunciada por mensageiros. Os santos declaram o veredito, para que todos os que vivam saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Ele dá a quem quer e põe quem quer, dá a quem quer e põe no poder o mais simples dos homens. Daniel 5:18 e 19, ó Rei Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a majestade. Então, Nabucodonosor aqui, só dando um exemplo do que a gente falou, era um rei ímpio, né, um rei que muito incrédulo, muito ímpio naquela época. E aqui está falando que Deus Altíssimo deu para Nabucodonosor, o teu pai, o reino e a grandeza, e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações, línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Aqui Calvino fala que é um texto mais impressionante ainda, né? E é o texto que a gente vai finalizar. Jeremias, capítulo 27, eu vou ler dos versos 4 ao verso 22. Fala assim: Essa é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas as nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, ao seu filho e ao seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem puser o seu pescoço sobre o seu jugo, eu castigarei aquela nação com espada, com fome e com peste, declara o Senhor. E por meio dele
eu a destruirei completamente. Não ouçam seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médiuns e os seus feiticeiros, os quais dizem a você que não se sujeitem ao rei da Babilônia, porque as profecias deles são mentiras e os levarão para longe da sua terra. Eu banirei vocês e vocês perecerão. Mas se alguma nação puser o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e a ele se sujeitar, então deixarei aquela nação permanecer na sua própria terra para cultivá-la e nela viver, declara o Senhor. Entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, dizendo-lhe: ponham o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, sujeitem-se a ele e ao seu povo e vocês viverão. Por que razão você e o seu povo morreriam pela espada, pela fome, pela peste, com as quais o Senhor ameaça a nação que não se sujeita ao rei da Babilônia? Não deem atenção às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem se sujeitar ao rei da Babilônia. Estão profetizando mentiras. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome. Por isso banirei vocês, e vocês perecerão com os profetas que estão profetizando a vocês. Então eu disse aos sacerdotes e a todo o povo: assim diz o Senhor. Não ouçam os seus profetas, que dizem que em breve os seus utensílios do templo do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. Eles estão profetizando mentiras. Não os ouçam. Sujeitem-se ao rei da Babilônia e vocês viverão. Por que deveria esta cidade ficar em ruínas? Se eles são profetas e têm a palavra do Senhor, que intercedem ao Senhor dos exércitos, pedindo que os utensílios que restam no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém, não sejam levados pela Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos, acerca das colunas, do tanque, dos suportes e dos outros utensílios que foram deixados nessa cidade, os quais Nabucodonosor, o rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia, quando exilou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, com os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que restaram no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia que eu quiser buscá-los, declara o Senhor. Então os tirarei de volta e os restabelecerei nesse lugar. Que texto forte, né, irmãos? Que texto forte. E assim, com esse texto, então tudo que a gente estudou sobre, faz sentido, né? E nós não temos outra coisa senão nos prostrar diante desse Deus tão grande, tão soberano, tão maravilhoso, e temer esse Deus, como a Bíblia nos ordena, que nós temamos e tremamos, e também amamos ao Senhor e se submetamos a Ele e a Sua palavra. Tá bom, irmãos? Esse foi o nosso estudo. Deus abençoe a todos. Nos vemos semana que vem com a ajuda de Deus. Deus abençoe, irmãos.